por que vocês acreditaram em mim e me viram como uma pessoa capaz de direcionar vocês. Eu fiz o Summit e ela tava com uma camiseta e tinha uma frase. O sucesso gosta de decisão. E ela sempre falou que ela valoriza o fisioterapeuta. Então eu acredito que quem tá aqui com ela também tem essa mesma mentalidade. Problema foi feito para resolver. A vida é cheia de problemas. Aprenda a resolver seus problemas e pare de reclamar. A mentoria ela vai te direcionando como que você tem que resolver os problemas. Qual é o desafio que vocês enxergam de pensar em ser o dobro do que vocês são hoje? Em termos de faturamento? E vamos lá para mais um episódio aqui do nosso RCA Podcast. Meu nome é Valquíria Fernandes, eu sou a host desse podcast. E nesse episódio a gente vai ter 4 histórias inspiradoras de fisioterapeutas que vão mostrar para vocês como que eles foram crescendo na carreira, como que eles acreditaram, como que se tornaram mais reconhecidos, valorizados, venceram crenças, enfim, desafios que todo mundo acaba passando. E você vai poder se inspirar nessas histórias para que você olhe pessoas que já chegaram em objetivos que você nem achava que era possível, coisas que você, enfim, às vezes o teu ambiente diz uma coisa completamente diferente daquilo que você pode sonhar, daquilo que você pode acreditar. Eu espero que você curta muito esse episódio. Então a gente vai receber aqui Natália Della Rosa. Acertei o sobrenome? Sim. Aê, palmas pra ela, gente! Prazer. Riane Coutinho. Muito Acertei bem, também? acertou. Ah, que bom, não tem como errar. Fernanda Máximo, seja bem-vinda, Fê. E o seu senhor Gabriel. É isso aí. Senhor é sacanagem. Gente, seguinte. A gente está num episódio completamente diferente aqui do que a gente costuma fazer. A gente está entrevistando alguns alunos, mentorados, fisioterapeutas, que de certa forma têm uma história com o IWF, o Instituto Valquíria Fernandes, seja no passado no RCA 360, que entraram e foram aprender com a gente mais sobre raciocínio clínico avançado, ou seja dentro das mentorias que são voltadas para marketing, vendas e gestão, que a gente entende que a gente também precisa desse outro lado. Que a gente não aprende na faculdade, a gente não nasce sabendo, e a gente aprende mais. A gente vai buscar, né, na verdade, para ter esse conhecimento e receber esse direcionamento. E a primeira pergunta que eu queria colocar para vocês é: por que vocês acreditaram em mim e me viram como uma pessoa capaz de direcionar vocês? Quem quer responder a primeira? Eu acreditei depois da Riane, né? Tudo bem, então você que Eu responde, acreditei, né? foi assim mesmo. Porque a gente estava na pandemia, né? E aí eu nunca fui muito, assim, muito fã de cursos online. Eu achava que não dava certo. Hoje eu já tenho um pensamento totalmente diferente disso. Mas eu achava que não dava certo. Mas, como eu sempre frequentei muito curso presencial e não era possível mais isso, aí eu comecei a ver na internet. E um colega que trabalhava comigo lá sempre falava: olha a Valquíria aqui, olha a Val. E aí, assim, ia naquela coisa de pandemia, a gente com clínica, como que vai fazer com a clínica? Muitos colaboradores, a gente tinha 14 colaboradores. E aí, assim, aquela confusão, de quem trabalha, quem vai tal dia, aquela coisa de clínica. E aí ele sempre insistindo com a gente. Aí eu peguei e fui ver. E aí quando eu vi a Valquíria explicando, eu falei: caramba, essa mulher sabe muito. E nessa época, eu vou voltar um pouquinho nessa história, eu tenho que voltar, né, Val? Que foi no início nosso aqui com você, com a Raíssa, enfim, aqui no RCA. E a gente estava naquela coisa, e clínica enorme, pouquíssimos pacientes. E aí Fernanda foi desanimando, ela só com Pilates. E o pessoal do Pilates acabou, né, tendo que ficar em Saindo. casa, saindo. E aí ela começou a querer migrar para um outro negócio. Eu falei: não, como assim? Não vai migrar para outro negócio, não. Ah, porque agora a Físio não está me dando muito e não tô tendo dinheiro mais. Enfim. Eu falei assim: não, mas você é muito boa na fisioterapia, você não pode largar isso. E ela foi desanimando, desanimando. Eu falei assim: não, eu tenho que resgatar isso de alguma forma. E aí foi quando eu entrei que eu resolvi
ver aqueles links que o meu colega lá tinha enviado pra gente. Eu falei, caramba, tá aí, eu vou me inscrever nesse curso aí da Valkyria. E aí eu falei com ela, falei, Fernanda, se inscreve. Ela, não, porque agora, não tô. Ela tava totalmente desmotivada. Eu falei, tá bom, Não vou mais. eu vou entrar. Aí eu entrei na turma 9. Quando eu fui vendo que a Valkyria explicava e como ela explicava tudo, desenhando, ela sempre estudou muito Isso foi no desenho. RCA. Isso foi no RCA, RCA. 2021. 2021. 21. 19. 2021. Eu falei, eu vou entrar nessa turma. E quando eu vi a Val desenhando, ela sempre estudou, porque eu fui caloura dela na faculdade. Sempre estudei Ela sempre desenhando. estudou desenhando. E eu falei, caramba, ela explica igual a Fernanda estudava. Aí eu falei, Fernanda, vai fazer esse curso aí, porque eu entrei e é muito bom. Comecei a estudar lá com a Val e ela, nada. Aí eu colocava na TV, alto. Eu falava. Vai ouvir a voz. Aí eu vou abrir Querendo o parênteses, ou não. porque tem uma curiosidade, a moça que passava a roupa lá em casa, falou assim, meu Deus, de novo essa mulher, Ariane. Eu falei, de novo ela. Falei, olha como ela explica, até a moça que me ajudava lá, estava já aprendendo com a Val. E Fernanda ainda não estava motivada, nada. E aí foi quando ela quase abandonou mesmo a parte Foi. da fisioterapia, quase abandonou a físio, para partir para um outro negócio. E aí foi quando teve o encontro da Exclusive, né? E aí eu falei, não, a Fernanda tem que ir. Aí E eu entrei, né, na T9, na T11. Isso, exatamente. Aí teve a T10. Aí ela, falei, entra na T10. Ela, Eu não vou vou entrar. não tô afim ainda não. Não tô afim. Na T11, aí eu não pedi mais nada. Eu falei assim, Fernanda, você tem que entrar, você vai entrar na E T11. naquela Bota época, teu celular para despertar. a Val botava a gente pra acordar 4 horas da manhã, As inscrições abriam 5 horas 5 da horas da manhã. 5 horas da manhã. Então tinha que entrar rápido pra conseguir Você todos vê os como isso bônus, puxa né? as pessoas? Tá vendo? Sim, eu lembro que ela colocou o celular para despertar 4 da manhã. Pra conseguir os bônus, de Pra conseguir mentoria todos com a os Val, pra bônus. conseguir não sei o Aí eu quê. falei, já entra, foi, pra pegar todos os bônus, tudo. E aí ela entrou. E da moral, ela não dava mais os bônus, ela queria. Aí ela entrou. Aí eu fiquei muito feliz, porque quando ela entrou, ela viu o que que era o curso, aí ela ficou motivada. Aí eu voltei a estudar. E aí ela voltou a estudar. E ela voltou a estudar e abandonou aquela outra ideia de um outro negócio e voltou a estudar. E eu cheguei, ela estava estudando, já desenhando como a Val no caderno dela. Eu falei, ai, foi muita alegria. Quando eu vi, eu falei, ai, eu lembro até que eu me emocionei, ela se Foi. emocionou, foi uma choradeira. Porque eu falei assim, porque assim, eu tô resumindo assim, uma história de 100 para 10, né? Mas quando a gente vê que uma pessoa quase desiste de uma profissão, que ela já estava há 15 anos. E vocês são sócios desde o início? Sim, amigas e sócias, e desde sempre. Entendeu? Se eu tô na fisioterapia hoje é por causa dela. Porque eu fazia vestibular para medicina, enfim. Aí ela falou assim, não, vamos fazer físio. Eu entrei, vou começar a fazer físio, né? Quem sabe depois eu faço para medicina. Imagina. Viu? Ajuda. Eu trouxe ela pra fisioterapia, ela me trouxe de e volta hoje- pra fisioterapia, viu? E assim, hoje eu sou apaixonada pela minha profissão, assim, sempre fui, eu nunca tive que queixar, assim, graças a Deus eu nunca tive que queixar. Mas nesse momento eu falei, eu vou conhecer a Val e vou ver o que ela pode me ajudar, porque assim, eu nem a conhecia, eu falei, essa mulher vai me ajudar a trazer Fernanda. E foi assim, né, Val? E aí eu falei pra ela, Vamos lá. Pois é, eu meio que caí de paraquedas também, né, Val? Porque. Então, eu nunca tinha ouvido falar da Val e acaba que assim, eu tenho alguns amigos e um desses amigos meu é um colega dela, que ela conhece lá de Sete Lagoas, lá de Minas. E a gente conversando numa roda de amigos lá um dia e tem um amigo mentorado que faz da parte da contabilidade e eu tô vendo esse pessoal evoluindo, ele faz para a parte de restaurante e eu falei, galera, não tem uma pessoa que faça isso para fisioterapia, não? Porque eu tava mais ou menos igual a Fernanda. A gente tá desmotivado, são quase 10 anos de clínica e você não vê Aquela evolução, né? isso, financeira mesmo, né? Então você não consegue ter aquele ganho ali. Você trabalha para pagar a conta, digamos assim. E eu sou, desde o início da minha formação de colégio, eu sempre quis fazer fisioterapia. Eu não sei porquê, mas sempre quis fazer fisioterapia. E aí, beleza, passei e você vai meio que decepcionando durante a profissão. Adoro a fisioterapia, adoro o esporte, sou apaixonado. Trabalho com fisioterapia esportiva. Mas voltando aqui, nessa roda de amigos, esse
colega, esse amigo em comum que a gente tem, falou assim, ó, pô, vou te passar o nome de uma colega minha. Aí me passou, Valquíria. Antes disso acontecer, um colaborador meu virou pra mim e falou, velho, tem uma mulher aqui, boa demais, a Valquíria, a Val, papai ele acompanha, e eu não acompanhava nada em rede social, absolutamente nada. Comecei a ver, eu falei, uai, ô Felipe, essa aqui que o Marcelo me passou o contato, vou ligar pra ela. Aí mandei mensagem, entrei em contato, e assim, rapidinho ela já conseguiu me conquistar e eu paguei pra ver a mentoria. Mas foi basicamente isso. Eu já estava desanimado, procurando outros caminhos aí de serviço mesmo. E a Val me trouxe de volta totalmente para a fisioterapia. Salvando a gente, né, Val? É. Foi isso que aconteceu na Exclusive. Quando a gente chegou aqui, que ela lançou a mentoria, a gente A não gente entrou. pensou A gente entrou na hora. A gente entrou na hora e falei, é isso que a gente precisa. Mas Além é- de tudo que ela já entregava na parte clínica, na RCA 360, quando ela falou da mentoria empresarial, É. marketing, gestão, É uma coisa que a gente não tem na E eu faculdade, não- né? E eu não sabia que a Val dava curso de RCA, era professora. Depois eu fiquei sabendo de uma outra colega que ela dava osteopatia, alguma coisa relacionada a isso, algum curso de osteopatia ou aulas na Eu já fui osteopatia. professora. Eu já É? fui professora de osteopatia da Escola de E Madrid. para mim ela trabalhava mais com essa parte de gestão. Quando eu comecei a acompanhar, que eu vi que era muito mais do que eu imaginava. E graças a Deus eu paguei para ver se funcionava ou não. Mas foi basicamente isso. E você, dona Natália? Olha, eu sou Talvez você seja a que me conheceu mais recentemente, né? exatamente 1 ano É, atrás eu conheci é. a Val, mas eu conheci a Val das redes sociais, né? Então, na pandemia a gente foi obrigado a estudar mais, né? Porque a gente teve que melhorar o nosso atendimento, até mesmo gerar um atendimento virtual, que era uma coisa nova. Então, a gente precisou estudar e ver onde a gente conseguia pisar ali. E com ela, eu assisti todas as lives que a Val fazia, eu assisti. Você já me acompanhava daquela época lá, né? Todas, todas. Eu não tinha o teu curso. Foi mais difícil que Na Fernanda. verdade, eu nunca tinha. Eu nem sabia que você tinha um curso, mas eu acompanhava todas as lives, porque eu adorava os desenhos. Eu ficava encantada. Biomecânica, pra mim, é Uhum. uma coisa muito sensacional. E aí, no Confito de 2025. Ano passado. Não, 24, né? Foi ano passado. Uhum. Ela foi lá e tinha uma palestra dela de coluna. Eu falei, é a minha Palestra chance. clínica. Eu falei, é a minha chance de conhecer ela, né? E eu, tipo, muito tímida, eu louca pra conversar com ela, e ela lá, assim, tipo, assinando os livros. Aí eu, meu Deus, como é que eu vou chegar nessa mulher? E ela toda sorridente. Aí eu comprei o livro dela, ela assinou, ela falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ela, tem certeza? Eu falei, não. Aí ela, o que foi? Eu falei, olha, eu falei pra ela assim que eu tava passando por um momento muito difícil em questão da minha gestão mesmo da clínica, porque eu tinha uma equipe que tava bem até 2023. 2024 virou uma zona, não sei o que aconteceu. E aí, por culpa minha, porque depois eu entendi que foi realmente culpa minha. A culpa é sempre nossa. Sempre nossa, é isso que eu falo. E aí, É sempre nossa. eu me vi obrigada, né, a dispensar uma pessoa que eu tava ali segurando por conta de amizade. E assim, a Val foi uma pessoa que ela me deu um apoio muito grande nessa hora, entendeu? E assim, eu conheci ela em novembro. Em dezembro, acho que ela começou, na primeira semana de dezembro, ela começou a lançar a mentoria Black. Aí eu falei, cara, eu conheci a mulher, ela perguntou se eu dava bem, eu falei que não, e ela falou, tipo, tentou conversar comigo. Eu sei que ela é boa, porque a palestra dela de coluna foi muito boa. E todas as lives. Aí eu falei, não, é a minha vez de chegar e, né, dar tenho que subir um pouco o nível aí de entendimento de gestão, porque tá difícil, assim. Eu sei muito bem ser fisioterapeuta, mas gestão, liderança, marketing, péssima. Péssima de verdade, assim. Até hoje é uma luta diária. Principalmente o marketing, né? Val sabe. Então, em dezembro eu entrei pro Black. Acho que em abril eu bati a minha primeira meta. Era 6 meses, mas eu bati em abril. Aí em agosto eu fui pra Diamond. Agosto agora.
E esse mês eu bati minha meta de novo. Não é? Era pra ser 6 meses, né? Bati a meta de 6 meses agora em 3 meses, né? Agosto, setembro, outubro. Agosto, setembro, Novembro, outubro, indo pra 4 meses. meses. Você tá falando desse negócio de bater meta aí, com relação à gestão. Eu acho que a gente, no meu caso, parece no seu, a gente não sabe quase nada, a gente não aprende isso, a gente não consegue saber mesmo, não, o que que eu posso fazer, como que eu devo fazer. Coloquei uma meta de 6 meses. Eu bati a meta com 20 dias, a meta que eu coloquei. Então, assim, é uma coisa que a gente imagina completamente diferente, Não né? tinha direcionamento. A Zero. gente se via perdido. Eu sou uma pessoa que eu entrei na fisioterapia, eu tenho a minha clínica, mas eu tinha a gestão muito desorganizada, entendeu? E eu sabia disso. Eu falei pra Val, Val, eu não sei números, eu não sei valores, eu não sei Nada. 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 Não sei. Nada. Eu falei assim, eu tenho que isso eu aqui, ó. Eu falei pra ela, eu tenho isso aqui e uma conta CNPJ pra te oferecer. E ela falou, não, a gente vai arrumar. E olha que doido. A Nath, na verdade, ela. Eu chamei ela pra conversar na época que a gente lançou a Diamond. Então, quando você fala que eu abri as inscrições, era da Diamond na época. Não, era Diamond. Porque a Diamond a gente abriu em dezembro. Então a Black ela sempre esteve aberta lá, mas era Diamond. Só que aconteceu o seguinte: você se interessou pelo que eu coloquei, mas na hora que eu fiz a triagem, eu falei, a Nath não tem condições de ir pra Diamond ainda, porque é o que você tá falando. Eu não sei nada. Tipo assim, existem muitas coisas de maturidade profissional que não tinha ainda. Sim. Eu falei, ela primeiro tem que passar por essa fase para depois a gente chegar no outro nível. Porque não adianta só eu fazer com que você crescesse, sendo que estava muito desorganizado. Tá. Então você já tinha um faturamento legal, que daria até para você ir para dar, mas eu falei, não, deixa ela ir devagar para a gente organizar esse ponto aqui primeiro. Porque realmente o jeito que a gente fez a call ali, o jeito que você falou as coisas, eu falei, cara, tem que ir com calma ali com a Nath, porque ela tava bem desesperada, bem desesperada. Não, só em dezembro, acho que a gente teve 3 reuniões, né? Em dezembro, assim, antes do Natal. Na última, uma semana antes do Natal, acho que eu tive uma reunião com a Val segunda, na quarta eu tive com a... Que depois que você entrou, já foi Foi, marcado o com a planejamento Fran. Com a Fran. estratégico, Aí exatamente. depois, sabe, eu Aí tive para fazer, 3 reuniões organizar, longas seguidas, assim, aí depois entrou o Natal, e quando foi em janeiro já começou de novo, assim, meio que vamos. E assim, foi muito legal, porque assim, eu falei pra Val, eu sou uma pessoa que eu me vi aprendendo as coisas com ela e eu vejo o quanto eu preciso dessa pressãozinha. Eu falo pra ela, Todo mundo precisa. eu falo pra ela, a pressão que você me gerou me tornou grande, sabe? Eu não sabia o quanto o meu estúdio era grande. Pra mim era um estúdio. Não era uma empresa, era um estúdio. E aí depois que a gente organizou, eu vi números, eu vi o quanto potencial que tem aquele lugar e o quanto cresceu também, aí você pensa assim, por que eu não fiz isso antes? E aí a gente vê como que essa pressãozinha desperta um potencial Absurdo. que a gente tem É, e que eu não sabia que tinha. Eu lembro, vocês estão falando de meta, eu lembro quando eu bati a minha primeira meta, que foi logo que eu dobrei faturamento, eu falei assim, não é possível, como eu não vi isso antes? tem E alguma aí eu coisa lembro que eu não errada. conseguia nem gravar o vídeo para cortar a pulseira, de tanto que eu chorava. Eu chorava, porque eu sou chorona. Então eu chorava. E eu lembro desse meu vídeo, o primeiro, muito emocionada, porque eu falava, gente, eu tenho capacidade para isso. E às vezes a gente fica naquela caixinha que eu falo sempre pra Val, a gente fica naquela caixinha Pois e é. vê a Val e tira a tampa e fala assim, vem cá, vamos lá. Agora segue, agora vamos. E é bem isso que acontece quando ela entra na nossa vida, né? É uma coisa muito impressionante isso. Porque ela vê um potencial, às vezes, em você que você nem sabe que você tem, mas que tá ali. Mas ela fala assim, faz isso. Aí você vai e, de repente, você desempenha aquilo tudo. Não vou e fala fazer, assim, não. Caramba. Aí você fica ali. Aí você vai e faz. Você fala, aí tem que fazer mesmo. Uma Mas coisa... o que vocês estão falando porque assim, querendo ou não, vocês têm um nível de consciência que vocês precisam disso. Porque a gente tem uma pirâmide. Muitos fisioterapeutas que ainda não têm nem nível de consciência que precisam aprender sobre isso. Tem a galera que ainda entende que precisa só da parte clínica. Tá tudo bem, cada um no seu nível. Existem outros que vão para um nível e falam, não, eu preciso aprender sobre o contexto empresarial, aprender a fazer uma empresa girar. E aí a gente tem níveis dentro disso daí também.
E aí, se a gente não tem conhecimento, a gente tem muito ponto cego. A gente tem gargalos para todos os lados. Então é muito mais fácil uma pessoa com conhecimento de fora olhar e falar assim, tá, vamos lá, vamos ver. Qual é o cenário? Ah, o cenário é esse. Então a gente precisa ajustar isso, isso, isso. Porque que nem eu tava falando aqui com a Marcela. A Marcela olhou e falou assim, nossa, eu acho que eu não dou conta de tudo. Gente, quem que dá conta de tudo? Eu não dou conta de fazer tudo. Não. Todo mundo precisa arrumar tudo. Todo mundo precisa arrumar o marketing, vendas, gestão, líder, todo mundo. Só que o ponto é, dentro do cenário hoje, eu tenho uma meta para bater. Quais são os 3 pontos que eu preciso ajustar? Eu não vou ajustar tudo. Não tem como. Ah, mas se eu ajustasse tudo, eu ia estar melhor. Não ia. Não tem. É colocar energia. É colocar energia aqui, aqui, aqui. Então, a função do mentor é muito sobre isso. Além de eu passar conhecimento, é colocar o que precisa ser feito. E, obviamente, precisa ser executado. E aí entra o contexto de quem quer fazer e quem não quer. Quem quer bater perna e falar, tá, mas... Porque, assim, tudo pode ser contestado. Ah, não, mas eu não gosto disso, mas eu não sei o quê, mas eu não concordo. E aí é conversado. Agora, tem coisas que são inegociáveis e tem que fazer. E aí entra a questão da pressão. Porque pressão é um privilégio. E a nossa frase na Diamond é: o diamante se forma sob pressão. Se não tiver pressão, filho, não vai lapidar. Às vezes você pode ter um conhecimento de muitas coisas, mas o que vai fazer a diferença é no dia a dia. É o que eu vou fazendo ali com a minha mentalidade todos os dias, é constância. Não é ser intenso em uma semana e esquece o resto. E aí é legal porque eu tenho números de vocês aqui. Então, por exemplo, e esses números são voltados para Black Diamond, não são para Black. Então, a passagem de bastão. Então, por exemplo, o Gabriel cresceu 90% na Diamond. Além do que você já tinha crescido lá, ela cresceu 90%, cara. Você bateu 69 mil. Tipo, você tinha uma meta, né? Que você, pô, quero passar aqui 50, 60 e tal. E o mais legal é, você sabe que pode muito mais. Sei, agora eu quero mais, Caramba, não, pô, liberei aqui, agora vamos fazer acontecer. As meninas também, pô, cresceram 54%. Lembra da sua meta que você me falou? Bateu mais, bateu 73%. Essa acho que foi a última, né? As meninas passaram aqui 73 mil, caramba. Às vezes, quando que você imaginou que ia fazer isso? E você, poxa, é o que vocês falaram, né? Por que não fiz antes? E Nath, depois que entrou na Diamond também, cresceu 34%. Bateu 91% agora. Caramba. Aquela menina que entrou lá na época faturando 40 e pouco. E agora batendo 91 mil de faturamento. Aquele negócio que você nem chamava de empresa. Estúdiozinho. Estúdiozinho. Um ano atrás era um estúdiozinho, agora é uma empresa. Agora, nossa, não fala estúdiozinho pra mim, não. Não é? Não, é minha empresa. Tá? Exatamente. Estúdiozinho com amor. Estúdiozinho lucrativo. Pergunta é, gente, todos vocês cresceram muito esse ano, se desenvolveram, tiveram que fazer coisas que vocês não faziam, tiveram que aceitar desafios que eram difíceis. O que foi o mais desafiador para conseguir esse resultado, esse faturamento, esse crescimento esse ano? Porque vocês já trabalhavam muito. Tipo assim, ano passado, vocês trabalhavam muito também. Acredito eu, né? Acho que vocês não estavam só curtindo. Vocês trabalhavam muito. Porque as horas de trabalho, teoricamente, elas são as mesmas. Mas hoje existe um trabalho mais inteligente em relação ao faturamento. O que para vocês mudou? De mentalidade, do que vocês executam? O que vocês enxergam? Assim, para mim, foi organizar melhor meu horário, né? Porque eu ficava daquele jeito assim, tinha que atender, marcava o paciente, tinha que administrava de noite quando chegava em casa, sábado, domingo e tal. Então, foi reservar um horário para a parte administrativa mesmo. Temos agora esse horário, então? E fazer as reuniões com a equipe de treinamento, reuniões semanais de estratégia para o mês, né, para o próximo mês, para o próximo ano. Então, essas reuniões que a gente faz toda semana. Também isso mudou bastante, eu acho que isso agregou bastante para o nosso crescimento. Isso, em grupos individuais. Mudar a mentalidade dos nossos colaboradores também, mas isso, a mentoria ajudou muito a gente ao jeito de falar com eles, né? De a gente administrar melhor essa parte da clínica mesmo, ser líder, exato. Você não tem ideia do que essa pessoa é líder hoje. Aquela Fernanda que você conheceu em 2021,
né? Ela vem se desenvolvendo e hoje nas reuniões ela senta na cabeceira da mesa e ela dá as estratégias, ela conversa, ela consegue trocar e assim sem dificuldade nenhuma. E quando um colaborador tem dificuldade, ela está pronta para mostrar qual é a solução daquela dificuldade. E aí eu sento na outra ponta e falo, nossa, como ela desenvolveu, É. evoluiu, cresceu. E é muito interessante como que os colaboradores também hoje têm um olhar para ela assim, nossa, como a Fernanda nos ajuda, como ela lidera bem. E isso não mudou só na parte administrativa, sabe, Paulo? Mudou do jeito de eu atender o paciente também, do jeito de falar com Liderar o eles. paciente no tratamento É também. isso aí, liderar dentro do Pilates, dentro da terapia manual lá. Então, isso mudou a venda, venda, né? a A minha, venda, a também. minha pessoa, né? Uhum. Eu mudei depois da mentoria. Muito bom. E vocês? Pode falar. Joga pra você, Nath. Olha, eu acho que o que mais fez com que eu melhorasse, assim, em questão de liderança mesmo, foi as reuniões com a equipe, que eu não tinha isso, né? E então, quando a Val me conheceu, o meu problema era a equipe, né? Não era nem o faturamento, era a equipe. Tipo, não era eu, era a equipe. Não, a culpa sempre é minha, mas eu não fazia essas reuniões, então as reuniões foram que ajudaram a manter um laço muito grande e fazer com que eles confiassem em mim e eu ganhei uma segurança muito grande para falar as coisas com eles. Então a gente meio que criou um elo muito grande depois dessas reuniões e os treinamentos também. E eu acho que hoje eu tenho mais maturidade para resolver qualquer questão que gere dentro da equipe do que antes. Porque quando tinha algum problema com a equipe, eu não tinha maturidade, assim, eu não sabia lidar com com aquelas situações que aconteciam ali dentro, entendeu? Então eu não tinha escapatória nem saída, assim. Hoje eu vejo que mudou muito o meu conhecimento em relação a liderar e qualquer situação que tenha, eu consigo resolver, porque eu entendo o que é hoje liderar e o que é ganhar a confiança dos fisioterapeutas, né, que estão na equipe. Então, isso fez com que gerasse uma autoridade muito grande ali dentro. Hoje, eles não me veem mais como uma pessoa que tem um estúdio, não, eles me veem como uma pessoa que está liderando eles. E eles já falam isso para mim. E a gente criou realmente um vínculo, engajou a equipe de uma maneira que eu não tenho mais problema com eles. Não tenho. E assim, liderança é algo necessário, como a Fer mesmo falou, e você está falando que mudou o jogo ali. Porque se você imaginar uma clínica sem um líder, que eles fazem o que querem, você tá com vários problemas e você arruma o quê? Se cada um faz o que quer, se não tem uma regra, se não tem como seguir, né? Se eles não têm uma pessoa para se inspirar, não tem. Agora, a partir do momento que você assume a liderança e coloca as regras na mesa, é mais fácil de ajustar, porque quem sai fora, é um ponto. Ah, vamos ajustar aqui, vamos ajustar aqui. E sempre vai ter BO, sempre vai ter alguém que não vai se encaixar, vai ter demissão, enfim, sempre vai ter alguma coisa. Mas o ponto é não perder essa organização e essa liderança sobre as pessoas que estão ali. Mas muda o jogo realmente. E liderança é diferente de você ser dono do negócio, né? A liderança ela é conquistada, Total. porque sou dono. Poxa, mas ninguém me enxerga como um líder. Era o meu caso, eu sou dono. Pô, mas se eu não entendia meu negócio, não teria como eu ser um líder. Hoje é muito pelo contrário. Então, assim, depois que você começa a entender os números, depois que você começa a entender como que funciona a respeito de gestão, o pessoal começa a te respeitar, te olha com outros olhos. Eu tenho um sócio também. Tanto assim, a gente dividia as tarefas assim. Quando eu entrei na mentoria, a gente conversou e falou assim, ó, Gabriel, pega e faz tudo aí, que com um mês já tá dando certo. Então você consegue... Estamos ele. Então ele falou assim, você dá conta? Eu falei, não, pode deixar, deixa tudo comigo. Mas aí a gente
vai aprendendo tanta coisa durante o processo que você se torna um líder dentro daquela turma toda que está ali. A minha clínica também eu tenho vários colaboradores em salas alugadas, enfim. O pessoal hoje me enxerga com outros olhos, né? É uma pessoa que está tomando conta de tudo que está envolvido com o serviço de cada pessoa que está ali dentro. E isso aconteceu com o aprendizado, que a primeira reunião que eu tive, não sei se foi com você ou se foi com a Fran, ela me falou a frase seguinte: olha só, problema foi feito para resolver. A vida é cheia de problemas. Aprenda a resolver seus problemas e pare de reclamar. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Então, assim, a mentoria ela vai te direcionando, vai te ensinando como que você tem que resolver os problemas. Cada um tem um problema, a gente escolhe nossos problemas, né? Ah, eu tô bebendo água. É um problema que eu tenho, beber a água ou ficar sem beber a água. São problemas para resolver. A gente escolhe. E aí a gente vai conquistando tudo o que está ali dentro do entorno desse copo d'água, por exemplo, com as ações diárias que a gente vem tomando. E é interessante quando você fala de respeito, né? A gente adquire respeito, a liderança. Essa liderança ela só se estabelece quando tem confiança. Porque é exatamente quando você propõe e o seu time não confia, certamente não vai dar certo. Mas quando ele confia em você, eles confiam em você, que é quando a gente propõe algumas coisas difíceis na clínica. Mudanças que a gente precisa fazer difíceis. Mas a gente fala, olha no olho deles, olhos nos olhos, e fala, vai dar certo. E se não der, não tem problema. A gente volta e recomeça. E vamos de Exatamente. novo. Confia que a gente está com Confia que a vocês. gente está junto. E aí, essa confiança transforma essa liderança mais fácil, porque a gente consegue ter o apoio do time. Porque se não tem, a gente já passou por várias equipes. Quando a gente aprendeu que essa confiança tem que ser estabelecida, aí a gente mudou o jogo, porque a gente propõe, dá o caminho, porque também não é propor e falar, tá aí, dá o caminho, vamos seguir juntos, vamos. E dá certo, e vem dando certo. Eu falo que eu é fiz confiança. tão pouca coisa ainda e já tive um resultado tão bacana. Eu falo com a avó, sua meta é essa, você quer muito mais. Eu quero muito mais porque eu fiz muito pouca coisa ainda. Eu tenho que fazer muito mais coisa, então eu sei que o resultado vai ser muito maior do que ele é hoje ainda, né? Até porque não dá pra fazer tudo de vez, né? Não Tem dá. que ser pouquinho. Mas aqui, E eu sou um pouco mais lento, né, Gabriel Val? tem uma estrutura gigante. Ele realmente, ele não precisa nem expandir, vamos dizer assim. Já tem a estrutura ali, ele tem algo realmente que dá para crescer muito. Essa liderança e gestão para ele é algo poderoso ali. Porque às vezes a gente bate um pouco na estrutura, né? Pô, eu quero crescer, mas tá, para crescer, sei lá, tem que alugar a sala ao lado, Sim. tem que ser o quê. Ele já tem uma estrutura que dá para organizar esse modelo de negócio, de assumir isso. Mas tem o outro lado, que talvez incomode um pouquinho vocês. Que é quando a gente tem o colaborador que é filho. Sabe aquele colaborador que você pega um comissionamento que você dá tudo para ele? Não é? Se todo mundo já teve um colaborador que é filho, né? Não sabe da maior agora. Temos. Essa você não tá sabendo. Quê? Eu contratei ele. Agora vai passar tão. Ô Val, é sério. Ele é meu filho mesmo. E contratei ele trabalha pra mim 2 dias na semana agora. Eu tava com dificuldade de achar mais um, ter um carrapatinho lá e tudo mais. Falei, ô meu menino, você não anima a trabalhar comigo um período de cada dia? Não, eu falei, anima, combinamos. Começou ontem. Não, mas é sério. Essa parte de comissionamento, ou melhor, contratação e comissionamento, vamos dizer, né? Porque existem várias formas de contratação. Eu acho que é uma das partes mais gritantes que comem margem de lucro. E quando você contrata errado, você trabalha muito, mas você não tem margem de lucro. Você pode ter um faturamento, às vezes, mas na hora que você vai olhar, caramba, qual é a margem de lucro? Sobrou nada. E se as contas não forem feitas, né, a precificação não for feita bem certinho, o custo de hora por sala, tal, para entender realmente o como que tá ali, você acaba trabalhando um monte e na hora que você vai fechar, pô, cadê as coisas? Então ela tem que ser muito estratégica. O modelo de negócio, ele tem que fechar as contas. Não dá pra gente fazer lá, não, beleza, tô atendendo aqui na sala, tem um monte de gente passando, ainda mais vocês que são de convênio. Quando a gente olha para convênio, é mais delicado ainda.
Porque tudo importa. Então, o modelo de negócio ele tem que, pô, não, como que eu posso atender esse convênio? Qual convênio funciona, não funciona? Quanto que eu repasso, não repasso? Qual é o modelo de contratação? Para que, no fim das contas, tenha lucro. E não só um faturamento que eu cresço, mas não sobre nada. E o difícil, que como vocês falaram, às vezes, né, eu vou falar com a equipe e tem mudanças. É muito difícil mudar comissionamento quando você começou errado. Porque quem que aceita ganhar menos? Se você paga um comissionamento altíssimo, é óbvio que a pessoa não vai querer você simplesmente baixar, porque você vai falar assim, olha, a conta não tá fechando, tá? As despesas são maiores do que eu imaginei. A pessoa, gente precisa passar por isso. eu lembro disso. Então, assim, é extremamente delicado você contratar uma pessoa de um jeito e depois baixar o comissionamento e ela realmente continuar e engajar nessa continuidade, vamos dizer. Mas o ponto é que é necessário fazer muita conta. E quando a gente começa sem o conhecimento, é muito achismo. Ah, porque o mercado é assim, porque não? Se eu não contratar assim, ele nunca vai ficar, porque ninguém não sei o quê. E aí você acredita naquilo. Qual é o desafio de vocês hoje em relação à contratação e comissionamento? A gente já passou por isso lá, né, Val? E não é fácil. Não é nada fácil, porque quando a gente abriu, a gente repassava muito mais do que a gente poderia repassar. E aí a gente veio e lá atrás a gente começou a ver que não só que a gente tinha um volume muito grande que acabava compensando. E o que é difícil também é assim, como é que eu vou abaixar o comissionamento de um colega, né? Quer dizer, como que eu vou repassar tantos por cento a menos para ele? E quanto mais quando esses colegas já estão ali com você há muito tempo. E são teus filhos, vamos falar assim, né? Esse é o Esses são caso. amigos. Então, para a gente conversar, então foi muito difícil. Vou te falar, talvez mais difícil até para gente. É. Para falar, olha, vamos precisar. Porque deles, Mas vocês quando a fizeram gente reajuste? justificou, fizemos. Fizemos. A gente precisou fazer. Teve que fazer, senão não daria. Mas quando a gente justificou, mostrou os números, e eles entenderam que era necessário baixar, e com as estratégias, olha que coisa interessante, a gente abaixou o comissionamento, mas eles hoje faturam mais. Não mais. E isso é importante, porque na verdade E o que eles hoje importa para o faturam colaborador não é o quanto ele ganha por hora, por atendimento, é no final do mês. Sim, exato. A conta É o fecha montante, quanto né? no final do mês? É isso que vale. Tanto o quanto e a estabilidade. Tipo assim, mas todo mês é próximo disso ou vai variar Sim, muito? Isso é o que faz com que a pessoa queira estar ali. E é onde a gente trabalha. A gente trabalha para manter esse valor, esse faturamento de cada um, a gente trabalha para não deixar cair. Exatamente isso. Mas a gente precisou passar por isso, foi muito difícil, foi muito difícil para a gente, né? Mas eles entenderam super bem. Hoje, quem é contratado já entra nesse comissionamento, já sabe que. Mas quem já estava lá, a gente teve muita dificuldade, porque foi praticamente 20% que a gente baixou. Então, 20% é muita coisa. Mas, hoje, elas ganham mais do que ganhavam quando tinham mais comissionamento, quando a porcentagem era maior, por conta de estratégia. Com certeza. Eu hoje eu não tenho interesse em contratar um colaborador dessa forma mais de porcentagem. Eu prefiro fazer o que eu venho fazendo, que a Val sugeriu, de pagar um fixo. E aí eu dou bonificações de acordo com as metas que a gente coloca, semanais, mensais, e aí aumenta o faturamento dele no final do mês. Mas é um fixo mais as bonificações. Eu não tenho interesse hoje, eu não me vejo contratando uma pessoa para ganhar X% por atendimento. Eu hoje, na verdade, acho muito mais fácil falar, Val, qual é o valor de sua hora? Tá, então você vai trabalhar para mim tal hora. Beleza, vou te dar esse fixo aqui, independente de quantas pessoas você atender. Para mim está funcionando muito melhor dessa forma. E ele funciona muito bem assim quando eu tenho volume. Porque se eu tenho paciente, eu preciso de alguém para atender. Então, é aquilo. O que interessa para o colaborador é quanto ele ganha no final do mês. Não é se ele ganha XYZ de um atendimento. Por que adianta ele ganhar 70%, sendo que ele atende 10 no mês? O que ele quer, cara, quanto que me dá no final do mês para eu pagar realmente as minhas contas e aquilo. E um ponto que pesa muito, que você falou, Ri, que vocês geralmente erram no sentido de
sei lá, sabe aquela história, aquela crença de que, eu preciso ser a pessoa que valoriza a físio. Mas a gente não valoriza a físio errando no comissionamento. Esse é o ponto. Porque a físio é voltada para o paciente e o bom atendimento. Aí eu tenho que criar um plano de carreira, vamos dizer, para esse colaborador sim ganhar bem, diante do que o CNPJ pode pagar. E não fazer com que sangre toda a margem de lucro, porque se esse CNPJ morre, isso não é valorizar a físio. Então, às vezes, a gente amolece num contexto de pensar que não, mas meu Deus, a pessoa vai achar que ela está sendo desvalorizada. Não, mas peraí. Vamos pegar as contas e ver o que é possível pagar, porque dentro do possível eu tenho. E aí, obviamente, eu vou abrir formas de contratação. Eu tenho essa possibilidade de comissionamento, eu tenho essa possibilidade de contratação, eu tenho essa possibilidade tal. O que que faz mais sentido dentro do meu modelo de negócio? Ah, não, nesse aqui faz sentido isso, nesse faz sentido isso. Então, a gestão, ela entra muito nesse contexto de transparência também. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento e eu tenho números, eu posso ser total transparente. Falei, gente, ó, a parada é a seguinte, X% é despesa, tal, não sei o quê, a gente tem uma verba disso, isso aqui é para isso, tal, não sei o quê. E é assim que funciona. Você não é obrigado a querer estar aqui. Não está obrigando a pessoa a ter que estar ali. Você está dando a oportunidade. Obviamente, existe um trabalho muito grande, que nem vocês falaram, pô, as pessoas estão ganhando mais. Por quê? Porque tem um trabalho gigantesco de captação de vocês. Estou trabalhando mais intensamente, mas ó, as possibilidades são essas. A desvalorização ela vem muito quando você quer ganhar em cima do outro. Isso é diferente. Agora, quando você olha para a gestão e entende como que funciona e como que você vai fazer a tua empresa crescer e perpetuar ali, isso não é desvalorizar o outro. É você propor aquilo que é possível. Porque assim, se ele não quer, ele pode abrir o CNPJ dele. Porque não tem aquele que vai falar assim, não, mas isso aqui, só isso eu não aceito. Meu amigo, você pode abrir o seu CNPJ, você pode abrir o seu estúdio. Você vai ter as suas despesas, o teu imposto, a tua recepcionista para treinar. Se você quiser uma equipe também, que você vai ter que mostrar para ela quanto você pode pagar. E tá tudo bem, é sobre isso. Então, assim, grande parte não quer ter esse risco, porque empreender é sobre risco, é gerir riscos. Só que aí, através do conhecimento, eu vou ter menos risco. Não tem aquela pessoa que é mais ousada nos investimentos? Pô, eu gosto de investimento de risco. Não, eu gosto de investimento como conservador. Dentro do empreendedorismo, a gente também tem essas decisões. E aí, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu sei gerir melhor e saber aonde que eu vou apontar um pouco. Então, essa clareza para conversar com o colaborador, nossa, facilita demais. E assim, tipo, gente, ó, parada é essa. Você pode querer ou não querer. Mas, obviamente, se eu quero que a pessoa queira, eu tenho que me empenhar, a minha narrativa tem que ser boa. Meu amigo, olha só, eu vou abrir uma clínica, e essa clínica, ela vai ser a melhor clínica dessa cidade. Porque, assim, eu vou colocar energia aqui dentro, e eu vou ter um time de X pessoas. E eu estou selecionando pessoas para isso. Mas eu quero quem é comprometido, eu quero quem quer fazer acontecer, eu quero quem quer estudar. Eu quero ter pessoas que querem ser treinadas, que querem evoluir, que querem crescer. E eu quero saber se você quer fazer parte disso. Primeira coisa é que você quer saber se a pessoa quer. Aí depois, ó, as formas de comissionamento funcionam assim. E aí a gente vai passar para ela qual é a possibilidade. E aí, tá dentro, tá fora? Ponto. E aí, obviamente, depois vai começar tudo que a gente estava falando. Liderança, treinamento, cultura, papapá. Mas a pessoa tem que querer. Ela tem que querer mais que a gente. Esse é o ponto, né? Você tem que fazer com que eu tenha que querer contratar alguém que queira mais que a gente. Querer obrigar alguém a estar ali não dá. Mas faltou você falar, Nath. É verdade. Depois que eu passei a mostrar tudo que acontece dentro do estúdio para a equipe, eles Estúdio não. Não, estúdio, não é estúdiozinho. não é estúdiozinho, é estúdio. Estúdio de pilates. E aí eu percebi o quanto eu consegui fazer com que eles ficassem mais próximos. Por quê? Como eles não têm CNPJ, nunca tiveram uma empresa, eles não sabem o quanto a gente tem de gastos por trás. Então, eles não imaginam o quanto que a gente rala para eles estarem ali com a agenda cheia. Então, eu comecei a mostrar isso para eles. Porque eu era uma pessoa muito fechada, eu guardava tudo para mim. Imagina que eu vou mostrar quanto que eu pago aqui, sei lá, no meu soft, sabe? No meu aplicativo de gestão. Não, hoje eu mostro. Olha, tá vendo aqui, ó, esse aplicativo aqui que a gente faz a captação do cliente, que tem um link lá pro aluno se agendar, é tudo que a gente paga por mês. E eles falam, nossa, tudo isso, tudo isso.
E eu renovar agora esse ano, viu? Mais um ano aí. E então, tipo, antigamente eu segurava muito pra mim. Eu não parecia assim que eu tava tirando um peso deles, que eu não queria passar isso pra eles. Hoje eu vejo que é muito mais leve quando eu passo, que eles veem o quanto eu luto por aquela empresa, né? O quanto a gente tá ali na captação ralando, a agenda deles estão sempre cheia. Por quê? Quem é que faz toda a parte do bastidor, né? Eu falo, o bastidor sou eu. Quem tá lá atrás dando tapa na cara, tipo, indo de porta em porta, sou eu. Vocês estão aí, ó. Vocês abrem o aplicativo e vê lá a quantidade de aluno lindão na agenda, cheio. Entendeu? Mas ninguém vê por trás, né? Captação, Instagram também, que eu comecei a fazer com que eles também virassem um pouco blogueiros. Foi bem difícil no começo. Hoje tá mais tranquilo, mas eles veem, poxa, tô lá me empenhando. Custa também fazer, né? Não é pra mim, é pra gente, né? Pra todo mundo que tá aqui dentro, né? Não quero a tua agenda cheia, eu quero a agenda de todo mundo. Para fazer isso, a gente tem que se ajudar. E aí, depois que eu comecei a mostrar tudo com mais clareza, mesmo a soltar tudo que acontece ali dentro, ficou muito mais leve, muito mais fácil até para esclarecer coisas, por exemplo. Às vezes o físio acha que está sendo mal pago, né? Então, quando você já mostra de cara o que está acontecendo, ele vê o quanto ele está sendo bem valorizado ali dentro. Eles assustam, né? Eles assustam, porque, né, eles veem o quanto a gente tira muito para eles e para a empresa a gente vai deixando só o básico, né? Exatamente. Você falou uma coisa, Nath, que Instagram, né? Instagram geralmente é o calcanhar de Aquiles de muita gente, né? Ainda mais quando... Todo mundo aqui Acho vestindo que a todo carapuça. Nossa. Porque é um desafio, precisa de constância, enfim, precisa ter criatividade, fazer a parada acontecer. Tempo, demora pra fazer. E o ponto é que muitas vezes as pessoas querem que os fisioterapeutas sejam os responsáveis por produzir o conteúdo, né? Às vezes eles ficam bravos e falam assim, não, mas a minha equipe também não ajuda, a minha equipe não faz vídeo, porque a minha equipe isso... Mas eles não foram contratados para fazer vídeo, eles foram contratados para atender. Então esse é um alinhamento importante, porque a cultura vai trazer isso. Se a minha liderança mostra que é importante eles fazerem vídeo, pode ser que eles queiram. Mas se eles não querem, eu não posso obrigar, porque ele foi contratado para atender. Eu tenho que entender que às vezes uma pessoa ela tem uma trava, um medo muito grande de se expor e tá tudo bem. Só que o líder é a pessoa que tem que entender como ele vai engajar a equipe para que eles queiram também participar disso. Então, se eu tô lá no meu estúdio e eu falo, gente, a parada é o seguinte, a gente vai entrar num mês, numa semana, em que a gente vai ser mais intenso aqui na produção de conteúdo. Porque a gente quer trabalhar uma campanha para trazer os pacientes de captação, para tal coisa. Sei lá, vou abrir lá um horário de pilates para corredores. Então a gente vai fazer aqui mais vídeos, produzir conteúdos para trazer essa galera da corrida para o pilates. Então eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem a pensar, a ter a criatividade, a gravar os exercícios, tal, não sei o quê. Falo para ele, ou seja, eu tenho que expor o que vai ser feito. Por que a gente está pensando nisso? E aí o ponto é, se no estúdio só aparece a cara da Val ali, o paciente vai querer marcar com quem, meu querido? Se só tem a Val no Instagram do estúdio, o paciente quer marcar com quem? É com a Val, mas se não é a Val que vai atender, eu preciso que tenha a tua carinha, e obviamente a gente cria um formato que você se sente bem, se é fazendo exercício, se é mostrando teu paciente, papapá, a gente cria esse formato. Mas eles têm que entender que o estúdio é privilégio você conseguir postar um vídeo no Instagram do estúdio, porque eu tô passando autoridade para você. Você entrar ali no nosso Instagram mostrando um exercício, meu amigo, eu tô passando a minha autoridade para você estar ali ensinando alguma coisa. Porque aí o paciente vai olhar e falar, gostei desse físio aqui, quero marcar com ele. Então, a narrativa, ela sempre tem que estar ali
E ela sempre tem que ser verdade. Esse é outro ponto importante, né? Quando a gente fala narrativa, parece que você vai contar uma história. Eu vou contar uma história. Não, mas é verdade. Só que trazendo para que eles tenham um nível de consciência da importância daquilo. Porque as pessoas só fazem se tiver um motivo claro para elas fazerem. Agora você fala, ai, que saco fazer Instagram, quero não sei o quê, não quero ser blogueiro, não quero. É. Não é sobre isso. É sobre entender a importância daquele trabalho e do como aquilo também agrega para ele. Porque se agregar só pro estúdio, ele não quer, não. Tem que agregar para todo mundo. E de fato agrega para ele. Ele tá ali colocando como autoridade. Mas já é uma coisa muito difícil pra gente, né, Val? Pra gente que tem o estúdio, é muito difícil você criar que isso. Hoje eu melhorei, tá? Eu vejo que o Instagram ela é minha vitrine, né? Então, eu não vou dizer que eu amo, mas agora eu gosto. Mas no começo, pra mim, era um absurdo eu ter que ficar gravando, postando, sabe? Criando conteúdo, sabe? Aí depois que eu comecei a falar pra eles, olha, também tem que aparecer, porque a pessoa vai olhar no Instagram e vai falar, eu quero fazer só com a Nath, porque é só ela tá ali no Instagram, não tem vocês, quem são? E aí eles começaram também a se gravarem, eles mesmos fazem os vídeos. Eu deixo bem tranquilo, assim, não fico forçando, nem falando, vocês têm que fazer meio que novela, não. Faz o que vocês quiserem, a gente vê se dá pra postar ou não. Mas Ainda tem que passar pelo funil. tem que passar pelo funil também, né? Mas a crença vem da gente. Primeiro a gente tem, porque a gente tem muito medo do julgamento. E não é de uma pessoa leiga, é de outro profissional que vai ali te julgar, porque ele vai. Tem sempre um que vai ali só dar um cutucão. E se você já tem esse receio de postar, imagina toda hora alguém lá te criticando, né? Então, a crença já parte da gente. Então, é difícil. E eu falo pra eles, olha, eu fico no pé de vocês, mas pra mim também é muito difícil. É muito difícil. Mas eu tô melhor. Tô melhor. Gente, e o seguinte, a gente tá em novembro de 2025, 2026 tá aí. Como que vocês enxergam a possibilidade de crescer, dobrar de tamanho? Qual a tremedeira que dá de pensar isso? Fala assim, meu Deus, o tamanho que eu tenho já tenho problema, imagina o dobro. Qual é o desafio que vocês enxergam de pensar em ser o dobro do que vocês são hoje, em termos de faturamento, enfim, do que vocês enxergam hoje? Contratação. Contratação de Mão de obra. colaboradores. Assim, a gente vem pensando nisso, né? A gente É. já vem pensando nisso, porque a clínica voltou a ter esse crescimento e a gente precisa contratar novos físios. Só que a gente acaba ficando, está tudo tão bem, mas a gente vê a necessidade de crescimento, mas a gente sabe que está tudo muito bem. Mas é mais a contratação. Esse é o nosso maior desafio, né? É a contratação. E aí, junto com contratação, vem treinamento. Treinamento. Exatamente. Treinamento e treinamento e treinamento e treinamento constante. Mas é uma É um possibilidade combo, que a né? gente vem pensando, sim. É. E é muito bom isso, né? Porque a gente vai avançando, vai vendo onde a gente ainda precisa melhorar. E hoje a gente faz tudo com com um olhar muito mais crítico, mas com um olhar também Um pé mais no chão, mais né? no chão. Exatamente. Ó, aqui dá. Mas aqui, por que a gente não cresce agora? Não, porque ainda tem horários que a gente precisa completar. Isso aqui a gente só vamos crescer quando tiver 100%. Consegue entender melhor esse Isso, caminho, né? Muito melhor o caminho. Não vai fazendo na empolgação, né? Não, vamos entendendo. O que coisa tá mais precisando, mais consciente, né? consciente. Não, falei com o Val que vou fazer uma obra lá. Mas o problema é a mão de obra. Mesma coisa. O meu receio maior é gente. É. Conseguir gente para prestar um bom serviço. É aquilo. Treina. Ah, não quero. Enfim. O medo maior é esse. No começo do ano, eu tava com uma ideia de pegar uma sala que tá do lado da minha. Então, eu tenho 2 salas e aí tem uma sala vazia do lado da minha.
E eu falei, cara, eu tô namorando ela faz um tempo. E aí eu cheguei a conversar com a Fran me brincou na hora. Não, que não pode, porque tá assim, é desorganizada. Na hora ela brincou, aí eu desanimei, mas essa sala tá lá. Vamos ver. Tá vazio até Porque hoje? tá vazio, acho que tava Eita, esperando. um ano esperando. E assim, eu, lá no centro de São Paulo, a gente já é reconhecido, a gente é muito forte no Pilates. E eu falei pra Val desde o começo que eu queria ser muito forte na físio também. Porque eu tenho pacientes na físio, mas eu não tenho com tanta frequência, né? Então, eu não tenho, a minha captação tem que ser ativa diária, porque eu não tenho aquele que vende, sabe? Vem, ai, nossa, olha, eu vim de outra pessoa que indicou, ou vi no Instagram, porque eu nem divulgo também essa parte. Então, eu queria ficar um pouco mais forte também na questão da físio. E aí eu queria pegar essa sala para isso, para fazer uma sala de fisioterapia especializada, né? Então eu ia montar e a sala tá lá esperando. Vamos ver. Né? Porque eu tenho um físio que ele queria ir para esse lado, né? Eu tenho um físio que ele tá comigo há 6 anos. E ele é o meu braço direito, assim. E eu sempre falei para ele que quando eu fizesse a montagem da fisioterapia, ele ia ficar como um supervisor. Então, é um plano de carreira para ele. Ele ficou muito feliz. Só que até hoje não saiu da nossa mente, né? Não foi nem pro papel isso. Mas vamos ver pro ano que vem se vai dar certo. O que a gente tem que entender é que é um modelo de negócio completamente diferente do que você já tem hoje. É um a mais, né? Exatamente. Então é tipo assim, ele não é Total um. que eu mudei, né? O meu antigamente era Estúdio Criativo e Pilates. Hoje a gente já é Estúdio Criativo e Pilates e Fisioterapia. Entendeu? Então as pessoas vêm. Só que não vem com tanta frequência, porque a gente não divulga e também eu não faço essa captação de forma muito forte, igual eu faço no Pilates, né? Mas eu acho que a gente tem potencial sim para ter a parte da fisioterapia, só que eu preciso também fazer igual você, uma obra. Comprar os aparelhos, né? Maca, essas coisas, eu não tenho nada. Então, é um custo aí. Sempre é. Uma obra, um investimento. Não, qualquer coisa que a gente pensa em fazer, vira uma obra. Sim. Vira uma obra. Mas Fui trocar uma torneira, virou uma obra de 3 dias, gente. Mas é muito legal isso, porque assim, a nossa mentalidade, ela tem que ser de crescimento. Entendeu? Porque se eu quiser manter, eu vou cair. Então tem que ser. Se eu quiser crescer, pode ser que eu consiga manter. Então tem que ser de crescimento. Porque a partir do momento que eu tô olhando a sala ao lado, que eu tô pensando no novo modelo de negócio, eu tô ali pensando, cara, o que eu tenho que fazer, que eu não sei o que, eu tô ali pensando em coisas para crescer. Pode ser que não seja necessariamente a sala de física, pode ser que seja uma outra coisa de pilates, mas é o pensamento de que eu falei. A gente aprende a gerir riscos. É um risco alugar uma sala do lado? É. É um risco colocar novos colaboradores ali? É. Mas eu aprendo a gerir esse risco de acordo com o conhecimento que eu tenho, com o treinamento que eu vou dar para eles, a liderança que vai rolar. E a gente põe a nossa energia naquilo que a gente quer crescer. Então, se eu quero que cresça mais, eu tenho que entender que eu vou pôr a minha energia ali. Senão, não vai sozinho. E, obviamente, se eu quero ter supervisor, eu tenho que treinar essa pessoa. Ah, eu quero ter uma pessoa que atenda comigo. Eu preciso treinar. Eu quero que essa pessoa vire um administrador do meu espaço. Eu tenho que treinar. Então, vocês sabem que aqui na Clínica RCA, a gente tem Carla. Carla, desde quando a gente abriu a clínica, é treinamento para a administração de clínica. Ou seja, não sou eu que faço administração. Eu falo, eu ensino para ela fazer. E o quanto ela vem crescendo ao longo desse tempo é surreal. Só que o ponto é, o treinamento de um administrador, principalmente, ele não é tão rápido. Porque é a pessoa que vai ter que aprender a cultura, porque é ela que tem que gerir aquela cultura que você quer que se mantenha. Porque aí o administrador consegue fazer essa empresa girar. Só que você em cima do administrador. Então, o treinamento que
eu faria, por exemplo, com a recepcionista, ou com o físio, ou com não sei o que lá, ele vira para cima do administrador. Aí é o treinamento constante com o administrador para ele ter as metas do que ele tem que fazer ali. Então, o que a gente tem que pensar é como que no nosso modelo de negócio hoje eu consigo liberar tempo na minha agenda, porque a partir do momento que eu subo, eu vou construir líderes. Então, se eu começo a crescer a empresa, eu tenho uma empresa com 10 pessoas, 15 pessoas, eu tenho que ter líder, não pode mais ser só eu. Ah, eu tenho um líder lá no Pilates, eu tenho um líder na Físio, eu tenho um líder em tal lugar. Então, eu tenho os físios de cada região, mas eu já tenho um líder ali, uma pessoa que vai garantir que a cultura está sendo instalada, porque eu não consigo estar em todos os locais. Já tem que ter uma pessoa, um guardião da cultura. Um líder guardião da cultura aqui, 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 depois tem um líder em cima, e assim a gente vai. Então, o ponto mais importante, vocês falaram isso, né? Para crescimento, eu preciso contratar pessoas, eu preciso treinar pessoas, tem que ter liderança. É isso. Eu não encontro alguém no mercado. Pronto. Não encontro. Eu preciso treinar essa pessoa. Eu preciso pegar, colocar ali, treinar, obviamente ver se ela quer, colocar as condições são essas, então vamos junto, vamos treinar. E aí, obviamente, você precisa se doar para isso também. Isso garante que ela não vai sair? Mas o nosso trabalho é fazer com que ela se torne engajada com aquilo ali, mostrar para ela que é um plano de carreira, que é uma possibilidade de crescimento absurda. Que a pessoa começa num setor, ela pode ir para outro, ela vai aumentando o faturamento, ela vai ganhando mais responsabilidade, ela vai atendendo outros setores, outras partes que são mais lucrativas, vamos dizer assim, depois ela vira um líder, depois ela vira um administrador, daqui a pouco ela vira teu sócio. Então existe um plano de carreira para essa pessoa, mas a gente tem que crescer. Porque se ele não cresce, nem o cara que tá esperando. Pô, ele tá esperando você crescer, mas se você não crescer pro que ele quer, não vai, né? Chegar nesse ponto de se tornar o supervisor. E aí é o colaborador que quer que você cresça. E aí, Nath? E aí, pô, quando a gente vai chegar naquilo lá, eu quero virar com o supervisor. E aí, você é supervisor do quê? E aí, quando que vai ser? Você tem uma pessoa de baixo te empurrando. Sim, E aí? ele Isso é legal, pô. Não é a pessoa que tá ali falando, não, ó, se você não fizer isso, eu vou sair. Não, tipo, e aí, eu quero Não, tá aqui. ele é o que mais incentiva ali dentro. Então, tal que ele era do Pilates, eu tirei 2 dias dele do Pilates para físio e hoje ele atende 2 dias da semana físio o dia inteiro. Então, tá crescendo essa parte. A gente só precisa ter estrutura para manter e para poder fazer a captação certa, né? Então, o medo é divulgar e virar uma divulgação negativa, porque a gente chama o cliente, chega lá, não tem estrutura para ele, Sim. né? Com Mas certeza. o profissional em si eu tenho, gente. Falta estrutura. Temos que engajar cada vez mais ele ali pra... Tá chegando, tá É, chegando. e a sala tá lá me esperando. Eu já falei, aquela sala é minha, com certeza. Gente, pra gente finalizar aqui, o que que você daria de conselho para um fisioterapeuta que tá cheio de pontos cegos, que não acredita que é possível crescer na fisioterapia, ser bem remunerado, conquistar teus sonhos? O que que você diria para alguém que está ouvindo a gente que, de certa forma, nem acredita que é necessário aprender essas coisas assim? Já posso já começar falando assim, não escute pessoas que vão te colocar para baixo. Sai de perto de pessoas que, se você já tá pensando assim, você já tá diferente. Se você já consegue imaginar que você consegue evoluir de uma forma diferente de todo um grupo, vamos falar assim, não ouça aquelas pessoas que falam que a fisioterapia não dá dinheiro, que a gente não consegue, porque consegue. A gente sabe que é possível. Nós 4, nós 5 estamos aqui dizendo é possível, porque a gente já vive essa possibilidade. Então, assim, não escutem pessoas que vão te colocar para baixo. Essa aí, para mim, assim, é um conselho que eu daria se eu tivesse. Assim, eu tive isso, né? Mas, enfim, esse é o conselho. Não escutem pessoas que vão te colocar para baixo. Esteja perto de pessoas que estão sempre pensando em crescer em desenvolvimento. Seguir pessoas que ajudam no crescimento, que têm uma visão de crescimento, que já tem experiência com isso, né? E aí consegue abrir a sua visão também para conseguir crescer, né? Acho que isso é importante. É basicamente isso mesmo. É tipo assim, encontrar sua roda de relacionamento
que vai fazer você andar para frente e não ficar te jogando para baixo. Isso é importante. Acha essa roda e vai para cima que dá certo. O ambiente, ele alimenta, né? Tanto pro negativo quanto pro positivo. Mas eu acho que a pessoa também, ela precisa procurar um direcionamento. Então, a gente sai da faculdade com o sonho de ser fisioterapeuta de referência. Só que a gente, por trás disso, a gente não tem a gestão, a gente não tem a liderança, a gente não tem curso de marketing, de financeiro mesmo, que também é uma Sabe o que coisa que eu muito vejo? difícil. Sabe o que que eu vejo muito hoje, Nath? O pessoal hoje acha que é de um dia para o outro. Sim. Sim. E não acontece de um dia para o outro. Então, assim, isso acontece ao longo dos anos, com você aprendendo, com você sendo bem acompanhado, treinado, enfim. Você não vai conseguir de um dia para o outro, como dizem aqui na mentoria. Comemore cada conquista que você tenha, seja ela pequena do tamanho que for. É uma conquista. E assim, devagar, vai dando certo. Mas eu acho que para você não ir perdido, né? Com Pra não certeza. chegar perdido lá no teu espaço, eu acho que tem que ir por esse caminho que vai fazer toda a diferença. Eu acho que se eu tivesse entrado lá no comecinho, já tentando entender mais essa parte de gestão, eu não tinha sofrido tanto. Eu tinha pulado Que nenhum de nós um aqui. degrau bem grande. É. Né? Então, eu acho que o que a Val faz hoje ela faz com que a gente salte. Eu me sinto isso, eu Sabe salto. aquele livrinho de criança que tem um laguinho ali com um peixe e um pescador aqui, é cheio de caminho. O labirinto, A gente né? fica dando porrada nos labirintos lá, ela já vem e desenha certinho, assim, falou, faz isso aí. Ela faz a gente dar um salto muito grande. Que nem você falou, a gente tem que realmente vibrar com cada conquista, porque são passinhos, né? Eu sempre falei pra ela, eu falei, antigamente as pedras elas batiam na minha cabeça e ficava, hoje não. Eu vejo uma pedra e eu subo nela. É um degrau, Muito bom. é um degrau. E eu acho que as pessoas que têm direcionamento, elas têm mais chance do que as que chegam já negativas e ainda não têm essa parte, né, já estabilizada, assim. Porque imagina você chegar na tua empresa e não ter uma gestão boa, uma liderança boa. Era tudo que estava acontecendo comigo. Eu me vi, assim, no fundo do poço. Com direcionamento você chega um pouco mais rápido, né? Nossa, aí eu falei pra ela, eu falei, em 3 meses eu dei um salto assim. Até as pessoas que trabalham comigo hoje falam, Nath, você é outra pessoa. Você antes da Val e depois da Val. E cresci muito, cresci muito. Vocês não têm E ideia. assim, e mais um conselho, assim, a gente sabe, né? E assim, Ela e um sabe, conselho né? para os Todo mundo. físios que estão em clínicas, que têm esse olhar, que valorizem os seus gestores, os donos, os líderes, enfim, os administradores. Por quê? Porque ali eles estão, no caso nós, estamos trabalhando incessantemente para que toda a clínica, não só nós cresçamos, mas também a equipe toda. Então, assim, valorizem essas pessoas, porque assim, é muito trabalho, não é, né? Não é só aquela continha que a gente faz, é muito trabalho, né? Então, assim, esse também é mais um. É muito trabalho. Mas a Val Mas é bom. Mas é bom, mas é bom. A Val não fez o summit e ela tava com uma camiseta que tinha uma frase. O sucesso gosta de decisão. Isso, e ela sempre falou que ela valoriza o fisioterapeuta. Então eu acredito que quem tá aqui com ela também tem essa mesma mentalidade. Entendeu? Com certeza. Então, as pessoas que estão no meio da gente, né, da nossa equipe, eu acho que eles já sabem disso. Eu acho que ele fica muito claro quando a gente tá, por exemplo, hoje nesse evento e eles estão lá trabalhando e eles veem que a gente está fazendo isso por eles. A gente está tentando valorizar não só o nosso espaço, como toda os fisioterapeutas que estão com a gente, né? Acho que o retorno é sempre bom para todo mundo, não é? Ideias novas, todo mundo animado.
E isso o colaborador sente quando a gente chega lá. Gente, a Não tem energia, jeito. né? Energia renovada. Energia de Natal, né, gente? Energia Diamond. Muito bem, gente. Instagram de vocês. Como que a galera pode encontrar vocês, mandar mensagem, fazer pergunta? O meu tá @Estúdio Criativo e Pilates. Deixa eu ouvir de vocês. Meu é @Riane, com 2 N's e A no final, RC. Meu @Fernanda_Máximo. E o teu? @GabrielPaiva_Físio. Muito bem. Gravei. Lembraram o É. Instagram. Que Gravei. bom. Parabéns. Você pergunta. Gente, obrigado por estar aqui hoje nesse episódio. Parabéns cada um pela jornada. Como vocês falaram, é muito trabalho. Aqui a gente sabe o quanto de trabalho o quanto de dedicação precisa de cada um de vocês. E mais do que isso, de amor pela profissão. Porque, como você mesmo falou, a Fê, ela estava a ponto de desistir. E assim, o desistir é quando você perde um pouco o amor e você olha o negócio como negócio. Ah, eu tenho isso aqui pra fazer, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui. Qual negócio eu vou tocar? E pronto. Agora, quando você tem o amor e você se reconhece naquela profissão, cara, mas eu amo isso. E eu quero fazer a diferença na vida dos outros físios também, não só do paciente. Então tem algo muito maior, tem um propósito maior. E quando a gente trabalha em algo que motiva a gente além do financeiro, o financeiro é bom, mas tem coisas que é além do financeiro. Isso faz com que a gente queira estar ali durante muito mais tempo. E é muito louvável ver isso em vocês. Então, parabéns a todos vocês. Obrigado por estarem aqui hoje no nosso podcast, na sede do IWF aqui em Natal. E que a gente tenha aí muitos frutos em 2026, porque eu vou cobrar, tá? Cada uma das coisas que vocês falaram aqui eu vou cobrar. Gente, se você está assistindo então esse episódio, se você gostou dessas histórias inspiradoras aqui, já clica em compartilhar, já manda para alguém que precisa ouvir essas histórias. Sabe aquele amigo teu que não acredita na física, que tá falando coisa? Manda, fala assim, não, só assiste e depois me conta. Segue a gente aí no YouTube, segue a gente lá no Instagram, RCA_podcast. Se você estiver ouvindo aí no Spotify também, já avalie a gente com 5 estrelinhas, porque de verdade, cada uma dessas histórias aqui merece a sua avaliação. Um beijo pra você e até o próximo episódio.